Ah, Obrigado aí pela presença dos irmãos, irmãs. E a gente vai tratar de um assunto bastante importante, fundamental na vida da igreja. E dentro desse contexto da proposta nossa, né, da missão, eu acho que vai contribuir de uma maneira muito importante, né, dentro do planejamento que a gente tem, né, como igreja. E coube a mim, de uma maneira singela, eu quero compartilhar um pouco sobre a grande comissão e o nosso chamado e responsabilidade. O texto básico para nós, assim, a gente refletir, tirar algumas coisas importantes para a gente compartilhar depois aqui no grupo, é o texto de Mateus 28, 18, 19 e 20, quando Jesus se aproxima dos seus discípulos, e ali ele faz essa seguinte declaração, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu acho que, de início, seria importante a gente entender que, ao falar da grande comissão, do nosso chamado, é importante que esse texto, essas palavras de Jesus, do comissionamento de Jesus, elas estão dentro de um contexto da sua ressurreição. A gente precisa lembrar que o cristianismo, ele não se encerrou, ele não terminou na sexta-feira, quando Jesus é crucificado. Para muitos acharam que ali o cristianismo estava sendo encerrado, e a gente sabe que a história é outra, que Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou, venceu a morte, arrancou o aguilhão da morte, né? Toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E é depois da sua ressurreição que ele vai até a Galileia, ele vai lá se encontrar com seus discípulos e falar essas palavras, e dar essa comissão. E é importante que ele reúne seus discípulos para deixar bem claro que o método, o instrumento que ele escolheu para continuar a obra que um dia ele começou é a sua igreja. Somos nós, homens, mulheres, todos aqueles que um dia foram chamados à salvação, agora são enviados para falar da salvação. Então isso é um privilégio da igreja. Essa é a missão, essa é a comissão que Jesus nos deu. Então não foi passado para anjo, para qualquer outro ser. Não existe nenhuma instituição na Terra que possa estar assim credenciada, habilitada ou com autoridade para realizar a grande comissão. É a igreja. E aí, ainda dentro dessa pequena introdução para a gente compreender o assunto e conversarmos daqui a pouquinho, tem duas considerações que eu quero fazer de início. A primeira delas é que a gente precisa considerar o que Cristo tem feito por nós, né? Se a gente parar para pensar nisso, olha o que ele fez. Ele nos salvou de um mundo de pecado, ele nos encheu do Espírito Santo, ele nos tem dado conhecimento da sua palavra, ele tem feito a cada dia brotar esse desejo em nós, na igreja. Ele espera isso, ele espera que nós sejamos bênção para os outros. Então, quando a gente considera o que Cristo fez por nós, são os passos iniciais para a gente se envolver mais ainda na comissão, na grande comissão. Uma segunda consideração é que aí a gente tem que considerar também o que Cristo espera de nós, né? O que ele espera? Ele espera da sua igreja que nós sejamos
verdadeiros luzeiros nesse mundo que é trevas. E isso vai acontecer quando a gente vai levar o evangelho ao mundo, né? Então, assim, essas duas questões são importantes. Considerar o que ele já fez por nós e o que ele espera de nós. E aí vem a grande comissão, que é o texto que ele deixou para nós. Então, assim, fica evidente a partir daí que o grande propósito, né, na comissão de Deus é o quê? É o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. Quando você lê os evangelhos, por exemplo, historicamente, o evangelho vem sido pregado, anunciado de geração em geração, mas ele permanece o mesmo. A nossa geração é para quem nós temos que pregar e levar o evangelho. Se nós falharmos agora na nossa geração, a gente falhou de maneira enorme. Perdemos a vez. Ou seja, a tocha do evangelho ela vem sendo passada de geração em geração, de geração em geração, o evangelho, levando salvação, curando, libertando. E essa tocha do evangelho chegou nas nossas mãos. Nós fazemos parte dessa geração agora, que fazemos parte da grande comissão, do comissionamento de Cristo. Então você vê que quando a gente analisa as palavras de Jesus, Jesus não está dando assim uma grande sugestão para nós, para a igreja. É uma grande comissão. Ou seja, trata-se de uma ordem expressa daquele que possui toda a autoridade no céu e na terra. Então é um recrutamento para a igreja dele, não é uma sugestão. E aí vale a pena a gente ressaltar mais algumas questões importantes. Até aí tudo bem? Tranquilo? Eu, da minha parte, a hora que vocês quiserem comentar e falar, tá aberto. O Eli tá meio fechadinho ali, mas eu acho que ele tá coordenando aí e pode, exato, pode chamar a qualquer hora. Então, assim, a gente vê, em primeiro lugar, quando a gente fala da grande comissão, é a competência do comissionador. Ou seja, por quem foi dada a grande comissão? Foi dada por aquele que a palavra de Deus diz que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem autoridade no céu, na terra, aquele que venceu a morte, que ressuscitou, que está vivo, né? Qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo, vamos dizer assim, ela exige então, da nossa parte, como igreja, uma atenção especial e um respeito especial. Veja bem, quando o Senhor Jesus dá uma palavra, o universo atende às suas ordens. Se ele fala para o mar revolto, acalma-te, o mar acalma. Se ele fala para o enfermo, enfermidade, sai, a enfermidade sai. Se uma pessoa está possessa de demônios e ele dá um comando, obedece. Veja que o céu, o mar, o sol, os demônios, todos se submetem à palavra de Jesus. E aí cabe a gente pensar aqui, seríamos nós, a igreja, aqueles que foram chamados para ser salvos, os que iriam realmente falhar quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus dá uma palavra. Eu falo ordem, mas é uma ordem de uma maneira graciosa. É uma palavra dele para nós. Toda a natureza, o céu, seres, demônios, enfermidades, se submetem. Então, por que nós deveríamos, talvez, falhar diante da autoridade daquele que é Rei dos Reis? Isso é para a gente pensar, não é? Aí você vê o cerne da grande comissão, que é o quê? A comissão foi dada. Ide e fazei discípulos. Vai. O cerne da comissão é o seguinte: fazer discípulos
E isso vai ser concretizado mediante o batismo, onde a gente vai inserir, resgatar pessoas e inserir na vida da igreja, para que eles possam crescer, a gente possa alimentar, a gente possa fazer com que eles cresçam na fé, para que amanhã eles também sejam esses instrumentos na grande comissão. Caso contrário, a gente corre o risco, não só nós, quando eu falo nós, eu falo a igreja do Senhor, de você ter igreja cheias de pessoas vazias de Deus. E vazias, né? Ou pessoas vazias de Deus. Vou repetir isso. A gente corre o risco de ter igreja cheia de pessoa vazia de Deus e vazias de pessoas cheias de Deus. Ficou claro ou compliquei? Né? Seria uma tragédia. O que adianta ter uma igreja cheia de gente, mas que está vazia de Deus? Né? Qual que é o alcance dessa grande comissão? A ordem é fazer discípulos de todas as nações. Nações, etnias, povos, línguas, nações. Então, onde houver um povo, uma língua, uma cultura, uma raça, ali o evangelho deve começar, deve chegar. E para nós, assim, pode começar na esfera mais pequena, no relacionamento familiar, com o vizinho, trabalho, aquela ideia de ter que atravessar o oceano para falar assim, agora eu vou fazer a obra de Deus. E às vezes a gente não atravessa a rua para levar uma palavra para um vizinho, uma oração, alguma coisa assim, né? Então, o alcance é para todos. E esse todos, às vezes, está mais perto da gente do que a gente imagina. E aí nós temos também, dentro disso, duas implicações da grande comissão. Uma, se eu vou me envolver com a grande comissão, fazer discípulo implica em integrar, então, o indivíduo à igreja. E implica em ensinar a esses novos convertidos o que Jesus ordenou. Toda a verdade, toda a palavra, não só aquilo que é agradável, é isso que ele fala, né? E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, ensinar não é apenas fazer com que a pessoa guarde na cabeça. Esse ensinar e guardar inclui um passo a mais da pessoa obedecer e viver o evangelho, não é? E aí, motivos para cumprir, por exemplo, a grande comissão. Primeiro, o poder de Jesus. Ele já está à nossa disposição. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós já fomos revestidos de autoridade, poder, no nome de Jesus. Qual que é a ordem de Jesus? Né? Qual que é o motivo a mais para cumprir? É a ordem dele. A grande comissão não pode se transformar na grande omissão, que é um grande pecado. Outro motivo é a própria presença de Jesus. Né? O discipulado não constitui numa estrada solitária, aonde você vai estar caminhando sozinho. Né? O Senhor promete estar conosco e com seus discípulos sempre, todos os dias, até a consumação do século. Veja que anos atrás, quando Jesus chamou os seus discípulos, lá no monte, eles não tinham recurso, eles não eram um exército grande, mas eles receberam o mesmo que nós também já recebemos, essa autoridade para evangelizar o mundo. E aí cabe a gente refletir se nós queremos ou não inspirar os membros da nossa igreja para o envolvimento, né, pessoal no compartilhar da sua fé. Futuramente vai ser falado sobre testemunho, mas da gente se envolver em ser esse instrumento. Né? Então, essa grande comissão, ela reflete a razão pela qual Jesus morreu na cruz, que era buscar e salvar o que se havia perdido.
Então esse é o emocionante empreendimento que Jesus oferece, que Jesus modelou com tanto poder para espalhar graça, a verdade de Deus, de pessoa em pessoa, até que haja positivamente uma epidemia, né, de vidas transformadas ao redor do mundo. E volto a dizer que o instrumento que ele escolheu é a igreja, você e eu, é nós, né? Então, é você ser usado para ele transmitir o amor, a verdade, a vida dele e nele de maneira contagiante as pessoas e as outras pessoas e assim por diante, né? Tudo bem por aí? Eu estou falando um pouquinho mais para daqui a pouco deixar aberto o fórum para a gente aí. Então, assim, se a gente parar para analisar, um evangelho que não é pregado, ele se torna inútil, não é verdade? De que adianta eu ter uma Bíblia, 300 Bíblias, hoje a gente tem acesso à palavra de Deus, Bíblia de tudo que é cor, e num país que a gente tem livre acesso, mas se ela ficar guardada na gaveta, não vai adiantar nada. Ou também achar que deixar aberta lá no Salmo 91, por exemplo, né, vai trazer algum resultado, né? Ou fazer como muitos fazem, abre a Bíblia, corre assim, vou ler isso aqui, põe o dedo, né? Faz um horóscopo da Bíblia. Não funciona. O evangelho precisa ser pregado com a nossa vida, um testemunho, com o ensino de Jesus, né? Então o evangelho não será boas novas para as pessoas que não o ouvirem. Então um evangelho não pregado não é um evangelho de forma alguma. Ele fica ali inútil. E aí, quando a gente lê o Novo Testamento, há algo que chama a nossa atenção em relação aos evangelhos. Você vê que no Novo Testamento a gente nunca lê a respeito de Deus indo à frente, entenda o que eu vou dizer, por si mesmo. Ele vai à nossa frente, ele está conosco. Mas por si mesmo ele não vai, né? Você vê que na palavra ele diz assim, eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele, o Senhor. E aí a gente precisa quebrar um pouco a nossa timidez, o nosso medo e resgatar o espírito de ousadia que o Senhor tem nos dado, de saber que o Senhor está conosco, mas ele espera que a gente vá, né? E a palavra dele é, vai indo, vai, né? O livro de Atos, que fala do quê? Dos atos dos apóstolos. Foi escrito porque os apóstolos agiram, sabe? Então, assim, pessoas precisam urgentemente da mensagem que é incendiária, eu creio, da cruz. E às vezes não pode ficar esperando a nossa conveniência. Então a gente precisa ter em mente que o evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. E a chama do evangelho, a tocha do evangelho está nas nossas mãos. A gente só tem o tempo que a gente vive para alcançar aqueles que vivem enquanto a gente está vivendo. Então, a gente precisa enxergar a igreja como um grande bote salva-vidas e não apenas um barco só do que é gostoso para mim. E nesse barco salva-vidas, desde o cozinheiro, o capitão, e não importa título, cargo, nada disso, todos são necessários no convés para salvar a vida. Porque se a gente analisar uma igreja que não procura pelo perdido, que não se preocupa pelo perdido, que não chora, que não ora por aquele que está perdido, na verdade essa igreja ela está perdida em si mesma. E aí eu já vou partir
um pouco aqui, pro finalmente da minha parte aqui, para a gente refletir. A intenção é justamente essa mesmo, a gente deixar o fórum aberto, é pensar em quanto tempo a gente tem. Quando você lê 1 João 2,18, João diz assim: filhinhos, já é a última hora. Agora pensa aqui, vamos fazer esse exercício online aqui. Suponha que essa fosse a última hora. Agora, das 7 às 8. O que a gente faria? O que você faria? Eu fico imaginando talvez a correria, né? Pô, será que essa é a última hora? Eu vou falar uma coisa para você. Essa é a última hora. A gente já está vivendo a última hora. Ainda que João disse isso há 2000 anos, se lá já era a última hora, muito mais agora, né? Se João fosse escrever hoje, provavelmente esse mesmo versículo, ele escreveria assim: filhinhos, este é o último segundo da última hora. Para vocês verem o senso de urgência que a gente está vivendo. Lógico que a gente está falando do relógio de Deus. Mas mesmo assim, que é o relógio de Deus, os ponteiros do relógio de Deus não ficam parados. O tempo está correndo. E aí a questão é saber quanto tempo durará a última hora de Deus. Se é medido por ele e não pelos nossos métodos terrenos, a gente não sabe. A única coisa que sabemos é que não sabemos o quão perto está o fim. Mateus 24, 36, o que diz? Mas desse dia e hora, ninguém sabe. Então, a gente precisa ter esse senso de urgência, porque é óbvio que a cada dia que passa, está ficando mais perto do fim. Então, se você pensasse que se só falta 60 minutos, o que você faria hoje? Essa é uma grande qualidade de Jesus que a gente precisa se inspirar nele. Porque quando ele veio porque o Pai o enviou. E a grande qualidade a nosso respeito deveria ser de irmos quando Jesus nos enviar. E ele já deu o comando. Lá em João ele fala assim: olha, como o Pai me enviou, eu também vos envio. É a comissão. Então a igreja deveria planejar, às vezes, no bom sentido, entendo o que eu vou falar, negligenciar alguma coisa que possa interferir no ID. Então, quando a gente pensa nessas coisas, conforme ele diz, é ficar tranquilo porque ele vai conosco. Agora, para fechar minha palavra e a gente ter aqui uns 20 minutos de fórum. Tudo bem por enquanto, né? Eu queria que você pensasse outra coisa em relação à grande comissão. A gente falou de vários pontos aqui, da urgência, do comissionador, da autoridade dele. Mas eu queria que você pensasse no que você acha que as pessoas estão falando de você. E agora eu vou falar especificamente como cristão. Não se preocupa se estão falando assim que você tem cabelo assim, roupa, o cara é... Não estou falando disso. Estou nem um pouco preocupado com isso. Nem Jesus. Mas eu queria que você pensasse qual é a fama que você tem para os outros. O que as pessoas falam de você? O que as pessoas andam falando de você? Vou te dar um exemplo disso que aconteceu na Bíblia. Quando a gente fala de Salomão, por exemplo, Salomão foi um homem famoso pela riqueza, pela sabedoria, pelo império que ele ergueu, as conquistas, tanta coisa. O templo de Salomão, a riqueza, tudo isso. E a fama de Salomão correu de boca em boca, para muitos lados.
Até que um dia uma rainha de Sabá, né? Ela ouviu falar da fama de Salomão. Essa mulher, ela viajou mais de 1.000 quilômetros e muito provavelmente no lombo de um camelo, atravessando o deserto para conhecer pessoalmente Salomão e ouvir e ver com os próprios olhos se aquilo que falavam dele e que chegou para ela era verdade. Essa mulher foi atraída pela fama que corria a respeito de Salomão. E ela foi lá checar com os próprios olhos. E ela foi lá para saber se era verdade tudo o que diziam. E aí, trazendo para nós isso, queiramos ou não, a nossa fama também corre longe. Ou você acha que não falam da gente? Que não falam de você? Que não falam de mim? Né? E aí, a nossa fama vai correndo longe e os que a ouvem, quem sabe, possam querer vir checar isso. Então a questão é, se o que somos, se a fé que confessamos, se somos a igreja, isso que somos supera o que pensam de nós ou fica aquém, né? Então assim, os que têm contato conosco falam a nosso respeito, comentam do quê? Você acha que estão falando só do seu corte de cabelo, se você tem isso? Não. A verdade é que eles estão olhando principalmente para nós como cristãos. Como cristão. A gente é muito olhado, a gente é muito vigiado. Então, como cristão que somos, é natural que as pessoas fiquem interessadas em nos conhecer e assim conhecer o Cristo que habita em nós. É brilhar a luz de Jesus, é exalar o bom perfume de Cristo, é jogar o sal, temperar esse mundo, né? São reflexões que a gente vem pregando, todos os pastores aí vêm falando, refletindo ao longo do tempo, e para que a gente não tenha uma surpresa do que os outros pensam a nosso respeito. Então saibam que andam falando de você, mas o que andam falando de você, né? O que falam a teu respeito? Então Jesus, concluindo a minha parte aqui, ele espera que a gente seja essa igreja contagiante, essa igreja que ouviu o comissionamento, que compreende que um dia a gente foi chamado para a salvação, para levar a salvação, para que a nossa luz brilhe mesmo cada dia mais. Se a gente pensar lá nos discípulos, quando eles ouviram aquela palavra, talvez a cabeça deles virou, ficaram do avesso, olharam para trás. É com a gente mesmo que o Senhor está falando, Jesus, né? E assim, eu creio que apresentar a verdade de Deus a outros, e de muitas maneiras que Deus pode nos dar e tem dado para nós essa graça de levar o evangelho de muitas formas, e tem dado um modelo específico para nós, e a gente está buscando isso a cada dia. Isso é fundamental para a vida da igreja, né? E como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios 4, versículos 5 e 6, ele diz que quando a mensagem de Cristo foi apresentada pela primeira vez, Deus fez a sua luz brilhar no coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É isso que falta. Nós precisamos brilhar essa luz, nós precisamos ser esse farol. Então existe um elo entre iluminar e transmitir a informação da mensagem do Evangelho, que é a grande comissão. Então, Jesus parece, na grande comissão, estar externando o desejo que a sua igreja, os seus discípulos, sejam cada vez mais capazes de iluminar espiritualmente, né, as pessoas que estão ao seu redor, e a gente possa fazer com que essas pessoas também venham a viver os seus ensinamentos e viver o perdão, ensinar e levar isso adiante.
Amém, irmãos? Então, está aberto o nosso fórum e a gente ainda tem uns 20 minutos aqui para agora conversarmos. Eu achei melhor, eu quis adotar essa metodologia eu sei que eu joguei bastante informação, mas talvez alguma coisa que aí colou para você, é a hora da gente conversar e entre todos, né? Não sou o dono da verdade aqui, da razão aqui. Ô, Um de Juliano, cada vez. uma coisa que eu queria comentar e destacar, duas coisas talvez. A primeira é a questão do id, né? Que o id é indo, Sim. né? Isso, Então, exato. É a indo. gente precisa desmistificar essa coisa que você pincelou aí, você falou, né? Não, eu vou para a África e tal, mas não atravessa a rua. Porque muitos cristãos têm essa concepção de que é o id, quando eu for chamado, quando eu for enviado, né? E às vezes em algumas Uhum. igrejas mais até mais tradicionais, mais formais, tem aquela coisa do envio, né? Então do envio missionário e tal, enquanto todos nós já fomos enviados. Jesus Sim. já nos enviou a todos. E a gente fica esperando esse reenvio, né, para que haja o id. Quando ele falou, indo pelo caminho, enquanto você trabalha, enquanto você joga futebol, enquanto você vai para a academia, né, enquanto você entrega uma ordem de prisão, né, Sérgio? Enquanto você entrega uma citação lá e sapeca o sujeito, você compartilha, você testemunha, né? E que, aliás, é o tema da semana que vem, a questão do testemunho, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu acho que é importante a gente destacar isso, que o convite é para que toda oportunidade seja uma oportunidade. E é isso que a gente vê na vida dos apóstolos, né? Paulo, é interessantíssimo a gente ver que Paulo, ele quer falar para os governantes, ele quer falar para os poderosos. E como que ele faz isso? Como que Deus conduz ele a isso? Através da prisão dele. Então, ele é preso e, enquanto um preso político, ele é levado à presença dos poderosos, à presença, né, de governantes, e ele comunica o evangelho. E Paulo, se você ler a história dele, se você for além do que está na Bíblia e ler a história, aquilo que os historiadores falam a seu respeito, você vê que ele evangelizou Roma através da sua prisão. Então, isso é o id de Deus, é o indo de Deus. Enquanto você está preso, que é a situação mais adversa que pode haver na sua vida, você evangeliza, você comunica o amor, você comunica a salvação. Então, às vezes, eu acho que a gente tem essa concepção de assim, não, Deus vai me colocar num lugar de destaque, Deus vai me colocar num lugar de influência. Ele pode fazer tudo isso, mas talvez não faça. E a questão é que a gente não pode ficar esperando ele fazer isso para daí querer comunicar, né? Então, é em qualquer lugar, em qualquer momento. Os apóstolos não perdiam oportunidade. Você vê onde eles estão comunicando o evangelho. E tocando as suas vidas, né? Profissionalmente, porque eles tinham profissões, eles tinham seus sustentos, né? Mas eles vão tocando a vida, eles vão comunicando e Deus vai agindo e a igreja vai crescendo, porque ninguém para esse compartilhar, ninguém para esse indo, né? Eles vão, aonde eles vão falando, né? Então, eu acho muito legal isso. E eu acho que a gente precisa desmistificar essa questão aí, essa espera, né? O espera do envio, a espera do chamado, que já foi dado, né? Então, nós estamos esperando o quê, né? Exato. Um de cada vez, gente, senão a banda da internet Tá falha aí. aberto. Posso falar? Estão ouvindo? Tá. Aquele que é comissionado, que é chamado, separado, eu vejo assim que ele foi comissionado por alguém. E é conhecer esse alguém é que move esse id. E esse alguém é nosso próprio Senhor, como o irmão falou, que deu sua vida por nós e tem um propósito. Ele tem uma economia aí a ser cumprida e um trajeto, né, a se cumprir até estabelecer o reino.
Então eu vejo que quando a gente é enviado, a gente já recebeu, além de ter o Espírito Santo que nos conduz e nos empoderiza, né, com poder e autoridade no Espírito Santo, tem algumas coisas que nós vamos ganhando e conhecendo mais esse nosso Senhor. Então tem alguns pontos que vão ganhando na nossa pessoa, e o que acontece? É isso que nos impulsiona a ir. Então eu vejo que existem várias visões e revelações que a gente vai ganhando, né, ao longo do tempo, nesse trajeto de servir a Deus, que vão nos impulsionando. Vamos citar alguns, tipo a salvação, né, perdão dos pecados, né, uma nova vida e tudo mais. Então eu vi tudo isso, mas quando eu realmente me posicionei diante do Senhor e me comprometi, e aquilo tocou meu coração, foi quando eu conheci e tive um desfrute muito grande com relação a 2 Pedro 3,12, que fala esperando e apressando a volta do Senhor, ou esperando e apressando o dia do juízo de Deus. Ou seja, o que envolve tudo isso? Envolve que esse esperar não é só de ficar esperando, mas a nossa esperança está no Senhor. E que Ele venha, porque o reino, a Nova Jerusalém, é o que está no nosso coração, é o que o Senhor plantou, é aquilo, se cumprindo o jardim do Éden na sua totalidade. É aquilo para que Deus nos criou, que é o mesclar de Deus com a sua criação e com os homens. Então, isso me impulsiona porque eu posso apressar a volta do Senhor, eu como igreja. Mas quem é a igreja? Sou só eu? Não, são todos os membros do corpo de Cristo. O evangelho pode ter sido pregado a toda a terra já, mas se a igreja não tiver ataviada, não tiver pronta, madura, o reino não vem. Então, quando eu conheci esse versículo, isso me impulsiona a cada dia a acordar e falar, nossa, hoje eu preciso apressar a volta do meu Senhor. Aí você fala assim, nossa, que petulância, você pode apressar a volta do Senhor? Se a palavra está falando para mim que eu posso, e esse apressar não é só a igreja crescendo, mas parte deste membro do corpo aqui, crescendo também, e, sabe, testemunhando aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Então eu fiquei, meu filho está aí também ouvindo, minha esposa está aqui do meu lado, a nossa vida acho que mudou consideravelmente quando nós ganhamos esse encargo, sabe, de a igreja estar madura, pronta, sabe, para receber tudo aquilo que Deus nos preparou, né? Amém. Amém, amém. Amém. Cri, Você cri. abriu o seu microfone, Matheus, porque você não está falando. Quer falar, Matheus? Pode falar. Eu falei, Será que abri o para povo falar tá, amém. será que o povo tá tímido porque a gente está gravando, Juliano? Acho que é medo, né? Os caras estão gravando, se eu falar bobagem. Mas pode ficar Eu deixo, tranquilo, eu, gente. de, eu deixo Estamos o entre meu, amigos, viu? eu deixo o meu fechado porque eu tô na academia, eu tô medo de sair um som, um grito, ou alguma coisa e não atrapalhar a filmagem. Não, mas Mas é isso com mesmo. tudo que estão falando, nas minhas conversas com o Celso, né, e ele na nossa conversa ele me falou uma coisa que é muito bacana, né, que uma das melhores formas de se pregar o evangelho são as nossas atitudes, né? É isso que o irmão falou, né? As pessoas elas olham muito para nós e as nossas atitudes falam muito, né? Às vezes a gente se preocupa muito em falar para as pessoas, né? Mas muito dos nossos atos já falam para as pessoas, né? E às vezes nas nossas atitudes Deus se mostra para as pessoas, né? E a gente se preocupa muito em falar para as pessoas, mas esquece muitas vezes da nossa família, né? Quer falar para sair falando para
todo mundo, mas esquece de falar pro pai, pra mãe, pro irmão, né? Pros tios, né? Meu pai tá aqui. Meu pai é uma das pessoas que eu mais admiro porque aonde ele vai, ele arruma um jeito de falar de Deus, né? E ele ele leva bem, né, aquilo que o Senhor nos ordenou, né? E é um exemplo para mim que eu tenho tentado levar para minha vida, né? Que é amar as pessoas como a nós, né? Que eu acho que é a melhor maneira das pessoas verem Deus em nós, né? Quando você ama o próximo, é a melhor maneira da pessoa falar, nossa, você é diferente, né? Nossa, como você é diferente? Ah, por que você é diferente? Porque eu tenho Deus no meu coração. Ah, eu consigo ver amor no seu olhar, né? Somente Deus consegue demonstrar esse amor, né? Então, eu acho que é muito importante, né, você falar de Deus para as pessoas, mas a atitude é muito forte também, né, no nosso dia a dia. É isso mesmo. Viu, Matheus? Semana passada eu fiz uma pequena palestra, né? Uhum, E eu vou até colocar ali no chat para vocês uma frase é um poeta americano, Ralph Waldo Emerson, que ele diz o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. uhum, Então, às vezes, e isso é algo interessante, algo muito importante que você levantou. Tudo bem que é o tema da semana que vem, mas vamos dar aí um spoiler, né? Mas aham, aquela coisa, a gente também faz uma má compreensão do que é o testemunho. Porque a gente acha, às vezes, que o testemunho é um conjunto de informações ensaiadas, né? Então, você ensaia ali o plano da salvação e o que Deus precisa fazer na sua vida, e se você não fizer isso, você vai queimar no inferno. Então, uhum, quanto que, na verdade, o nosso testemunho é o quê? É a demonstração do amor de Deus através da nossa vida. E às vezes a gente está tão preocupado em fazer tanta coisa, em agir de maneira X, Y, Z, e que o testemunho acaba falhando, né? E aí uhum, acontece isso que o Emerson fala. Aí a gente pode até falar as coisas. Você pode até falar do amor, né? Falar da salvação, falar da condenação e tal. Mas se a sua vida não corresponde, né? Essa mensagem vai ser muito difícil de penetrar na vida das pessoas, né? Então, é muito isso mesmo. E a gente precisa entender. Mas aí domingo não, quinta que vem nós vamos falar sobre isso, né? A questão da sua vida, né? Da sua vida enquanto testemunho. Porque essa efetividade a gente vai ter quando a gente de fato viver, né? Esse amor, aquilo que o Sérgio falou, né? E o Juliano falou no início, quer dizer, você conhece a Deus, você vive Deus, você experimenta Deus e você fala do que Deus está fazendo na sua vida. E isso atrai as pessoas, né? E isso comunica para as pessoas. Mesmo que você tenha falhas e defeitos e problemas, né? É claro que não a ponto de se tornar um impedimento, né? Então o cara é um mau caráter, bandido, trapaceia todo mundo, aí vai querer falar do amor de Deus, né? Pô, aí você tá de sacanagem comigo, né? Mas as nossas lutas, inclusive nós vamos falar sobre isso também, né? Como que a gente usa as lutas, como a gente usa as dores para comunicar o amor de Deus, né? Como que a gente fala de Deus no momento de sofrimento. Isso aí acho que na outra semana é o tema, né? Inclusive, Sérgio, você está recrutado aí, você vai ajudar a gente nesse dia, viu? Você não está nem sabendo, mas você vai ajudar a gente nesse dia e você vai contar como é que é a tua experiência quando você vai entregar lá né, as suas citações, né? Você vai lascar o povo, como é que você fala para aproveitar, como é que você faz para aproveitar um momento tão difícil e ainda falar de Jesus para as pessoas, né? Juliano, cadê Tem. você? Alguém ia falar? Matheus? Ixi, ele tem história para contar, hein? Tem, né? Tem Opa! história. Gente, boa Saulo? noite. Eu preciso voltar a trabalhar aqui, porque eu estava no meu horário de descanso, tá?
Agora quer falar para você falar, rapaz? Vai se Não, escafeder aí bem no momento? estou aqui na administração. Tudo bom? Mas obrigado por ambiente ter nos operacional. dado a alegria da tua presença aí, mesmo no trabalho. O Saulo está lá pilotando o povo à distância, lá, controlando os aviões, né? Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Saulo. Juliano, voltando a palavra aí para você. Bom, da minha parte, agradecer a Deus por ter podido compartilhar rapidamente. Espero poder inspirar e o que eu puder contribuir para que a gente seja realmente essa igreja contagiante, que tem essa sede de falar do Evangelho e semana que vem de falar do seu próprio testemunho, que as pessoas possam ver Cristo mesmo cada vez mais na nossa vida e a gente possa inspirar e levar a gente a ter essa consciência de que nós somos o único instrumento de Deus para continuar a obra que Ele começou lá atrás. Isso é um privilégio. Eu acredito que a satisfação que você vai ter de saber que você foi usado pela graça de Deus para trazer uma pessoa ao senhorio de Jesus, isso é uma experiência que é pessoal e que eu espero que toda a igreja possa experimentar, né? E quando a gente faz isso e se envolve cada vez mais na grande comissão, é a gente que acaba sendo abençoado, é a gente que vai crescer espiritualmente, é a gente que vai conhecer mais intimamente o Senhor. Eu acho que esse é o trilho. A gente não pode nunca sair desse trilho, né? Isso é algo que o Senhor Jesus confiou a nós. Ele está colocando nas nossas mãos, né, as ovelhas dele. E eu creio que... E ele espera, né? Dizer para nós assim, olha, nenhuma das minhas ovelhas se perderam. Isso tem que ser com amor, com leveza, com graça, na dependência do Senhor. E como ele mesmo disse, ele falou, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, que a gente seja essa igreja que vai saquear o inferno, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A gente seja essa igreja relevante, uma igreja unida, comprometida com o Evangelho, que testemunha, que glorifica a Deus. Então, da minha parte, você, irmão, que aonde eu puder contribuir e o que eu puder aprender, eu quero aprender com os irmãos também. Da minha parte, são as palavras finais. Vou deixar a oração para o Eli, e se tiver algum aviso aí. Então, um beijo no coração de cada um. Obrigado mais uma vez. Se alguma coisa ficou não muito clara, vocês mandam um e-mail para o Eli, tá bom? Obrigado. Como assim não ficou claro? Fala com o Eli. Ficou claro? Fala com o Juliano. Tá bom, gente. Obrigado, Juliano. A ideia desse tempo juntos aí é a gente ir compartilhando, né? E então domingo, quinta-feira que vem, toda hora eu penso em domingo, né? Quinta-feira que vem, daí eu vou estar falando sobre essa questão do testemunho, já dei um spoiler aí hoje, né? Mas até uma coisa legal, você ir pensando assim no seu testemunho, o que você entende por testemunho, né? Qual foi a sua escola do testemunho? Eu confesso que já passei por muitas, mas não quero falar muito não, porque senão eu estrago, daí quinta não tenho mais o que falar. Então, mas vamos avaliando isso e vamos pensando, que testemunho você tem dado? Quando as pessoas olham para você, né? Lembra do Emerson aí, as suas atitudes falam mais alto que as suas palavras, são alinhadas, não são alinhadas? Como é que tem sido isso na sua vida? E aí, quinta que vem, a gente vai conversar mais, tá bom? Se vocês souberem de alguém que ainda quer fazer esse workshop com a gente, pode entrar. Eu estou postando os vídeos lá no YouTube, tá? Eu acho que hoje vai ficar um pouco melhor. Tem hora que eu esqueço de pinar aí quem está falando,
daí fica lá pequenininho, mas o áudio está funcionando bem. Mas aí eu vou subir lá no nosso canal do YouTube, tá bom? E aí o pessoal pode assistir posteriormente, né? Inclusive, na semana passada já deu, acho que quase 40 views, né? O pessoal tem assistido, né? Mas é legal a gente estar junto na hora da reunião, porque aí tem esse bate-papo, você pode participar, você pode perguntar, né? Eu acho que isso tem muito valor, tá? Então vamos fazer um esforço aí para estarmos juntos, né? Mas também, se vocês souberem de mais alguém que quiser participar, ainda dá tempo. Tá bom? Vamos lá então? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Obrigado pela tua palavra que foi compartilhada. Obrigado por toda a inspiração que o Senhor tem nos dado. E, Deus, por esse desafio, que é levarmos a tua palavra, levarmos a tua mensagem, principalmente o teu amor, a tua salvação para as pessoas, Pai. E assim apressarmos a tua volta, como o Sérgio falou, Deus. Que o Senhor nos dê cada vez mais essa motivação de sim, onde quer que estejamos, Pai, compartilhar do seu amor. E que o nosso testemunho possa se alinhar com aquilo que o Senhor espera de nós e possa, de fato, levar as pessoas para te conhecer e não afastá-las. Nós te agradecemos por esse tempo, te pedimos agora uma noite de descanso, uma noite de repouso e um dia abençoado, um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, galera. Amém. Nos vemos domingo, tá bom? Outra coisa, pessoal, eu sei que muitos de vocês têm participado lá no domingo, no online, né? Mas assim, não deixem, eu sei que algumas pessoas estão falando assim, depois eu assisto, né? Mas você perde a bênção da comunhão. Porque mesmo estando online, gente, nós estamos juntos. É um momento que nós estamos juntos, o Espírito de Deus está agindo nas nossas vidas, está passeando entre nós aí nas nossas casas, nos nossos lares, e eu tenho convicção que as coisas acontecem naquele momento. E se você deixa para assistir depois, eu não vou falar que Deus não vai falar com você, Ele vai. Mas não vai ser aquele momento, não vai ser aquela coisa boa, gostosa que a gente tem quando a gente está junto, tá bom? Então, participem da celebração às 10 da manhã e motivem as pessoas que vocês conhecem a fazer isso também, tá legal? Olha, quem que é esse cara aí, Juliano? Como que é o nome dele? Essa aqui é a Elaine. Como assim, rapaz? Vixe, vai dormir no sofá. Lascou, hein? Pior que eu gravei, hein? Para posteridade. Tá morto. É isso aí, gente. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Até domingo, às 10 da manhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.